Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Aleatório Giratório. E hoje, olha só, Bíblia é proibida em parte das escolas públicas dos Estados Unidos por conteúdo pornográfico. Hã? Que história é essa? Vamos falar sobre essa notícia que eu li há alguns dias, mas vamos aproveitar para falar sobre essa relação de Bíblia e escola aqui no Brasil também. Mas antes, já curtiu o vídeo? Se inscreveu no canal? Peço por gentileza, faça isso para que a gente possa se consolidar aqui no YouTube. Pode ser? Agora vamos lá. Pessoal, o título dessa notícia chama atenção. Bíblia proibida em parte das escolas públicas dos Estados Unidos por conteúdo pornográfico. É claro que o título ele chama atenção, ele fisga você, eu fui fisgado por essas palavras, mas antes da gente ir para os trechos aqui da notícia que eu vou comentar, fazer o nosso react de notícias, é importante dizer que as palavras elas mudam com o tempo. O sentido das palavras elas vão mudando, vão se adequando. Por isso, a palavra pornográfico ela pode ter um sentido diferente para a Bíblia do que nós entendemos por pornográfico hoje em dia. Vamos lembrar, a Bíblia é um livro de fé para milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas também é um livro que retrata parte dos costumes de vários povos ao longo do tempo. Os costumes, eles vão mudando ao longo do tempo, assim como as palavras vão mudando ao longo do tempo. Por isso, vamos ver o que significa esse pornográfico aqui do título da notícia. Vamos a primeiras aspas aqui que eu vou comentar. Aspas para a notícia. Diversas escolas de um distrito de Utah, nos Estados Unidos, proibiram a Bíblia depois que um pai de um aluno entrou com um pedido para banir a Bíblia das escolas e bibliotecas do estado com base em uma lei estadual aprovada no ano passado em que vetou dezenas de obras por conterem conteúdo pornográfico ou indecente. Então, uma lei que já existia, que já tinha tirado outros livros, que eu não sei quais, que se encaixavam nessa categoria, e tirou não só de escolas, né, mas de outras bibliotecas de alguns estados. Um pai de um aluno usou essa lei para tirar também a Bíblia. Outro ponto que é importante salientar aqui antes da gente entender essa situação um pouco melhor. Lembrando sempre que eu não estou aqui como um especialista, mas apenas como um curioso, um professor que lida com livros, que lida com literatura, que lida com perguntas as mais variadas, e aí comentando isso aí. Toda sociedade ela tem algum nível de censura. Toda sociedade. Ela usa isso para se organizar. Exemplos clássicos aqui no Brasil. Você não pode entrar numa sala de cinema e gritar simplesmente usando a sua liberdade de expressão. Você não pode gritar fogo, fogo, tá pegando fogo. Porque você vai gerar o caos, você pode gerar mortes, inclusive por conta disso. Ah, mas a minha liberdade de expressão. Aí não se encaixa. Outras coisas. Você não pode sair no Brasil, isso está na lei, com uma roupa com símbolos nazistas. Ah, mas a minha liberdade de ir e vir e usar qualquer roupa onde eu quiser. Não. Por quê? Porque toda sociedade tem alguns valores que quer promover e outros que quer deixar de lado. Então, toda sociedade tem um nível de censura para se organizar. Isso tudo bem. Por isso que quando eu leio uma notícia em que existe uma lei para proibir alguns livros ou algum outro tipo de manifestação cultural, só isso não me espanta. O que precisa ser visto é como foi feita essa lei, como essa lei acontece, ela foi debatida, ela é justa, ela não é injusta. Então, vamos com calma. O curioso para mim é a Bíblia ter caído nesse critério de pornográfico e indecente. Como assim? E claro, como curioso, eu fui atrás de ver que trechos seriam esses, né?
que poderiam ser considerados indecentes, pornográficos. Na internet de meu Deus, o que mais apareceu quando eu perguntei sobre indecência ou pornografia na Bíblia foi a indicação do livro de Cânticos, que é atribuído, o livro, ao rei Salomão. Ele que teria escrito esse livro, não sei, mas foi o que eu localizei pela internet. Se vocês têm uma informação diferente, coloquem aqui nos comentários, por gentileza. E eu vou dizer, ali você tem descrições pornográficas, só que feitas de uma forma metafórica, feitas de uma forma indireta, poética mesmo, sabe? Inclusive eu já adianto para vocês, de uma forma muito bonita. E eu vou ler alguns trechos para vocês aqui. Um dos trechos do livro de Cânticos. Abre aspas. Ele me levou ao salão de festas e ali nos entregamos ao amor. Livro de Cânticos, capítulo 1, versículo 4. Outro trecho, abre aspas. Venha, querido, vamos para o campo. Vamos passar a noite nas plantações de uva. Capítulo 7, versículo 11. Certamente eles não foram colher uva sozinhos à noite, né? Outro trecho, abre aspas. Noites e noites na minha cama eu procurei o meu amado. Procurei, porém não o encontrei. Capítulo 3, versículo 1 do mesmo livro de Cânticos. Olha, vou dizer que eu achei bem bonitinho esses trechos, bem poéticos, e isso é tratado de uma forma agradável, né? Uma leitura metafórica mesmo, poética. Só que, claro, a Bíblia também tem casamento arranjado? Tem. Fala de assassinato? Fala de traição? Fala de muita coisa que a nossa sociedade hoje condena. Naquela época, eu não sei exatamente como era, mas a nossa sociedade condena. Por isso, todo livro, e isso vale não só para a Bíblia, mas para todo tipo de livro, a leitura sempre tem que ser contextualizada. Esse livro não foi escrito agora. Esses livros, né? Na verdade, a Bíblia é um conjunto de livros. Não foi escrito para agora, foi escrito para outra época. Por isso a leitura tem que ser adequada, sabendo disso. E para isso, para uma leitura crítica, contextualizada, o melhor é que ela seja feita, que essa leitura seja feita com a ajuda de professores, de história de preferência. Claro, se o objetivo da leitura for uma leitura crítica, sabendo que leitura crítica não é leitura para falar mal. Leitura crítica é uma leitura com critério, para entender o significado daquilo. Se for uma leitura religiosa, aí já é uma outra história. E para isso que a gente vai para o próximo trecho da notícia. Abre aspas. Em um post no Facebook, Ivori, que é um deputado conservador de lá, chamou a Bíblia de leitura complicada para os alunos mais jovens no sistema de ensino, acrescentando que, tradicionalmente, nos Estados Unidos, a Bíblia é melhor ensinada e melhor compreendida em casa e ao redor da lareira como com uma família. Eu concordo plenamente. Se a leitura for uma leitura religiosa, uma leitura cristã, melhor lugar de fazer a leitura é com a família, é na igreja, e aí vocês partilhando daquele fervor por aquela religião. Se a leitura for uma leitura crítica, como eu já disse, não de criticar, mas ler com critério, aí a escola é um ótimo lugar para que isso seja feito. E aí, em todos os momentos, ensino fundamental, médio, superior, a Bíblia pode ser objeto de estudo, de análise, e aí tudo bem, ela está nas escolas. Falando nisso, me recorda a minha época de escola em que eu tive o ensino religioso. E aí, como foram as aulas de ensino religioso para vocês? Para mim, eu digo, eu não tive aula de ensino religioso, eu tive aula de pregação católica, porque foi o que aconteceu. Eu não tive uma aula sobre as religiões, sobre as várias formas dos povos lidar com o sagrado. Não. Eu tive aula de uma religião específica. E no espaço público, a gente tem que dar a visão
de todas as religiões. Por quê? Porque o país ele é multiétnico, multirreligioso, inclusive com pessoas que não têm religiões, inclusive com pessoas que não acreditam no sagrado. Então, a escola deve ser o espaço da diversidade. Certo? Mas eu fui atrás de leis no Brasil que tratassem da questão da Bíblia e da escola. E eu encontrei dois projetos que valem a pena ser mencionados. O primeiro projeto de lei, eu vou abrir aspas e vou ler para vocês aqui. O projeto de lei 2/19 proíbe o uso indiscriminado da palavra Bíblia ou da expressão Bíblia Sagrada em publicações impressas ou eletrônicas. Segundo o texto, essas palavras só poderão ser usadas para se referir aos livros, capítulos e versículos considerados sagrados pelas religiões cristãs. Respira fundo. Ainda bem que o próprio autor da lei retirou o projeto, porque ele é absurdo, completamente absurdo. Ele quer regulamentar o uso de uma palavra, como se alguém tivesse o poder de dizer: essa palavra só pode ser usada para isso e não para aquilo. Essa lei, ela previa prisão para quem usasse a palavra Bíblia fora de contexto. Além dela ser completamente inconstitucional, porque ela fere sim a liberdade de expressão, ela é impraticável. Quem queria averiguar se essa lei estava sendo cumprida ou não? Ia ter que ter um gabinete de censura, como a gente teve, infelizmente, no absurdo período da ditadura militar no Brasil? Então, ainda bem que essa lei já foi tirada de circulação. Mas tem uma outra, a segunda lei que eu quero comentar aqui, essa sim mais específica em relação à educação. Essa lei ainda está em tramitação no Congresso. Aspas. O projeto de lei 4242 de 2021 torna obrigatória a inclusão de, no mínimo, 2 exemplares da Bíblia no acervo de bibliotecas e instituições públicas de ensino básico e superior. Olha, eu sou professor de português, eu sou filho de bibliotecária, eu acho a leitura fundamental, só que eu não gosto quando alguém de fora vem obrigar que algo seja lido, que algo tenha na biblioteca e tudo mais. Não é impondo algo que você vai conseguir muita coisa, certo? A escola é um espaço da comunidade. Quanto mais a participação da comunidade tiver dentro da escola, melhor vai ser o ensino, porque aquela escola vai fazer parte da comunidade. Isso serve para a construção do acervo da biblioteca também. A comunidade tem que participar, os alunos têm que participar na escolha do conteúdo, do material que está ali na biblioteca, os professores, obviamente, os funcionários. Se a comunidade escolher que tem que ter a Bíblia, perfeito. Mas não vem alguém de fora dizer que tem que ter 2 exemplares ali, acabou e ponto. Além disso, deputado, por que só a Bíblia? Existem várias religiões, vários textos sagrados, vários cânticos sagrados, vários objetos sagrados. Será que eles não mereceriam também estar nesses espaços? Ou o senhor está usando o seu cargo público, pago com o nosso dinheiro, para defender um grupo específico? Ainda bem que o STF já julgou uma lei exatamente igual, só que estadual, e julgou essa lei inconstitucional. Por quê? Porque só dava essa obrigatoriedade para o símbolo de uma parte das religiões. E a gente sabe que o Estado é laico. Laico o que é? Respeita todas as religiões. Certo? Então, essas 2 leis aí aparentemente foram deixadas de lado. Mas vamos lá para um outro trecho da notícia que a gente está fazendo o nosso react de notícias. Aspas. Utah
governado pelo republicano Spencer Cox, é um dos vários estados onde bibliotecas e professores estão sofrendo ataques de grupos de extrema-direita e de pais conservadores, que exigem que as bibliotecas proíbam livros. Na Flórida, os professores correm o risco de ir para a cadeia se não removerem livros até que sejam analisados quanto ao suposto conteúdo ofensivo. Nem preciso dizer que o Brasil vemos coisas parecidas, né? Os governos não dão estrutura para as escolas, não há um debate sério sobre educação, sobre problemas sociais que não são resolvidos, que vão lá para dentro da escola e atrapalham o processo de educação, não é discutido o modelo, a estrutura de ensino, mas adoram se meter. Adoram dizer que a gente está doutrinando, que a gente está acabando com a família, que a gente está desvirtuando os alunos. A gente mal consegue que eles façam uma tarefa até o fim. Então, quer participar da escola, é muito bem-vindo. Eu bato muito na tecla. Comunidade, participem. Vejam que seus alunos seus filhos estão estudando, o que eles estão lendo, quais são os conteúdos. Falem mal também, isso não é um problema, mas ajudem a construir. Ajudem a construir uma educação melhor. Não ficar de fora dizendo, tá aí o problema é a escola, os professores que estão doutrinando. Não estamos. Tá? Mas venham para a escola. E para esses que criticam de fora, eu peço. Quer dar aula? Maravilha. Estuda, passa no concurso e venha para a sala de aula. Estamos te esperando. E aí, quero ouvir a sua opinião depois. Certo? Mas um trecho desse que eu li aqui. Professores podem ser presos por utilizarem livros considerados ofensivos. E fica a pergunta: ofensivos para quem? Né? É importante uma coisa. Uma das funções da escola é formar cidadãos críticos. Cidadãos que olham a sociedade e falam, isso acontece por isso, aquilo acontece para aquilo outro, eu tenho um emprego ruim por conta de uma sociedade que é desorganizada, o preconceito racial acontece por conta de uma escravização que não foi resolvida adequadamente, e por aí vai. A escola é um lugar para se debater problemas sociais, para que os alunos saiam de lá como cidadãos críticos, sabendo o porquê das coisas. E é claro, isso pode ser considerado como uma doutrinação. Não, isso não é doutrinação. O lugar da escola é para abrir os olhos da sociedade, para enxergar os problemas e as coisas maravilhosas e as potencialidades dessa mesma sociedade. E que esse aluno, quando for para a sociedade, consiga transformar aquilo em algo melhor. Só que quando você forma cidadãos críticos, é claro, vai incomodar alguns. Alguns que estão felizes com aquela sociedade daquele jeito. Aquela sociedade que, em grande parte, é racista, é machista, é homofóbica. E aí, quando a gente fala sobre isso, estão mexendo com a estrutura da sociedade. Olha, se a sociedade ela tem problemas, a estrutura tem que ser mexida mesmo, certo? Mas para arrematar, e assim, uau, a discussão começou com pornografia na Bíblia e foi para vários outros assuntos, mas eu acho isso bom. Sobre a Bíblia, repetir duas coisas. Leitura crítica e contextualizada na escola, com professores formados adequadamente para isso. Leitura religiosa, faça com a família, faça com a igreja da melhor forma possível, viva o sagrado da forma mais intensa que você quiser, e isso é maravilhoso. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejam aí nas bibliotecas de vocês têm a Bíblia? A leitura, como que é feita? Como que é a relação da escola com a Bíblia? Eu já dei minha opinião.
não tem problema que ela esteja lá. Mas saibam, se a leitura for para dentro da sala, ela tem que ser uma leitura contextualizada. Por gentileza, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo para que a gente possa se consolidar aqui no YouTube com uma voz para discutir cultura, educação e muitos outros temas. Tá certo? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Abraço, se cuidem e até a próxima.